agradecer a todo mundo aí que tá sempre participando do canal, dando uma força no like e na inscrição, e mandar um abraço aí pra galera do Telegram e do Insta, que como sempre eu não consigo acompanhar. Vejam só vocês, rapaziada. Vejam só vocês. Você quer ser um líder? Eu quero ser um líder, você vai responder. Você quer estar no polo masculino? Claro, Miguel, lógico. Você quer ser ambicioso? Sim, Miguel, quero ser ambicioso. Quanto, meu querido? Quanto você quer ser líder? Quanto você quer estar no polo masculino? Quanto você quer realmente ser ambicioso? Você percebe, rapaziada, que está havendo uma distorção desses termos, ou sobre o que significa ser ambicioso, ser líder e estar no polo masculino. Eu comecei a prestar atenção nisso e isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. E essa pulga atrás da orelha foi crescendo e virou um elefante, cara. Só que eu não conseguia descobrir por quê. Eu só tinha um peteleco na minha orelha, eu ficava tuc, toda hora que eu via esse negócio, o homem tem que ser líder, no polo masculino, ambicioso. A da ambição eu já desconstruí. Só que aí sobraram essas duas. Esse negócio ficava tuc na minha orelha. Eu falei, cara, esse negócio não tá me cheirando bem, esse negócio tá meio estranho. E aí a gente teve o Redcast lá, vocês viram que eu comentei brevemente sobre isso, mas eu não consegui concluir o raciocínio porque eu só tinha pulga aqui, mas eu não conseguia achar ela, sabe? Eu ficava coçando um negócio aqui atrás da minha orelha, mas eu não conseguia achar. E eu fiz alguns comentários lá, eu falei, cara, eu quero estar na Torre do Castelo, por exemplo, né? Entre outras coisas, entendeu? Ou seja, eu quero estar por cima. O líder é o cara que está por cima. Mas não foi isso que eu quis dizer, só que parando pra pensar, eu falei, Miguel, você tá certo, cara. Você que tem que estar na Torre do Castelo, não a mulher. Porque as mulheres falam que elas querem um líder, mas elas querem hierarquia, elas querem submissão, elas querem obediência. O que um líder tem, rapaziada? Entre outras coisas, o que as pessoas devem ao líder? Obediência, obedecê-lo. Porque o líder é o cara que ele segue o caminho dele e você o acompanha. Mas eu percebo que essa história de liderança é igual a da ambição. Você pode ser um homem ambicioso, mas se a sua ambição não serve as mulheres, aí é feminino. Aí não é um homem ambicioso, é moleque. Você percebe? Eu tenho que reconhecer que elas são muito espertas, cara. Porque se você não for esperto, se você não abrir o olho, passa abatido. Passa que nem a da ambição. Eu sou um cara ambicioso, mas se a minha ambição não serve ao feminino, aí eu não sou homem. É tipo a liderança. É tipo o polo masculino. É uma liderança que serve a mulher, na verdade. É uma liderança, é um polo masculino que serve a mulher. Porque o que eu percebi desse negócio de liderança é que, na verdade, é uma forma de você ter mais responsabilidade, mas não privilégios. É uma forma de você ter mais responsabilidade e elas terem mais privilégios. Se você parar pra pensar esse negócio de liderança, rapaziada, ele flerta muito com o homem tradicional, na prática. Que foi isso que eu comecei a perceber. Eu falei, cara, como assim ser líder? Se elas descreverem o que é um líder, é um homem que aborda, é um homem que paga a conta, é um homem que toma todas as decisões. Aí eu parei pra pensar, eu falei, cara, isso tá me soando muito como uma grande dor de cabeça, tá me parecendo muito mais problema e responsabilidade do que privilégio. Eu falei, eu não quero isso aí pra mim não, cara. Então, o sentido é o seguinte, você quer um líder ou você quer um servo? Ou você quer um escravo? Porque a liderança pra mim, esse tipo de liderança pra mim, rapaziada, parece muito com uma servidão, na verdade. E eu comecei a notar isso em algumas mulheres que me criticaram sobre eu ser feminista. Só que eu paro pra pensar o seguinte, cara. Essa liderança flerta muito com o homem tradicional. Mas as mulheres não são tradicionais. A gente já falou sobre isso. Esse argumento já foi desconstruído várias vezes. Então, de que adianta você ser líder quando na verdade você está sendo tradicional com mulheres que não estão sendo tradicionais? Porque o líder, ele é o cara que ele escolhe o caminho. Ele decide. E as pessoas o seguem ou obedecem. E por outro lado, sim, consequentemente, ele vai ter mais responsabilidade, mas ele tem mais poder, ele tem mais autoridade e eles têm mais privilégio. E ele tem mais privilégios. As mulheres querem se sujeitar a isso. Porque se você quer um líder, é você que tem que provar o seu valor para ele mais do que ele para você. Ele está na Torre do Castelo. E hierarquia, liderança presume hierarquia. Ele está por cima. Mas quando eu disse que eu queria estar na Torre do Castelo, aí não. Quê? Como assim? Você está sendo feminista. Não, pelo contrário, eu estou sendo líder, eu estou no trono, o líder é o rei. Ele está no trono mais alto e a rainha está no trono mais baixo. E ela serve o líder. E o líder tem mais poder, o rei tem mais poder, o rei tem mais... Vejam só vocês, o líder não é o rei? Vocês percebem, rapaziada? O líder é o rei. Ah, ele tem mais sim, tem mais responsabilidade. Mas o que o rei tem também? O rei tem mais poder e principalmente o rei tem mais privilégios. Só que as mulheres querem a liderança, na verdade, para elas terem mais privilégios. Então é como se você fosse um líder, mas é só uma impressão de liderança.
É só uma impressão de polo masculino, na verdade. Porque o polo feminino, quem é? O nosso que a gente fala aqui, qual é, rapaziada, o polo feminino? É o cara que corre mais atrás. É o cara que se qualifica mais. É o cara que depende mais. O polo masculino é aquele que menos depende daquele relacionamento. A gente sabe disso, essa é a realidade. E, consequentemente, é a mulher que tem que provar mais o valor dela para ele, para o líder. É a mulher que tem que se qualificar, é a mulher que tem que se submeter mais às escolhas do líder e ao caminho que ele está seguindo, que ele está escolhendo e você o acompanha. Essa é a realidade, não o contrário. Porque esse sentido de liderança é como se a mulher simplesmente existisse e você lidera aos interesses dela. É igual a ambição. Se você não for líder, se você não for ambicioso dessa forma, você não é homem de verdade. Você é moleque, você é feminista. Você é um homem desconstruído. Negativo, rapaziada. Porque aquilo que eu disse, é uma forma de você... É uma forma de um alfa domado. Esse negócio de líder, sabe o que é? É um alfa domado. É um homem dominante, só que ele submete a dominância dele aos interesses da mulher. E eu comecei a juntar as peças no quebra-cabeça. Eu vi um coach para... Se você perceber, rapaziada, tá certo? A galera de fora da nossa bolha tá usando esse negócio da Red Pill, ok? Pra manter, pra ainda continuar servindo a estratégia sexual feminina. O que não é nosso propósito. Nosso propósito não é servir a estratégia sexual feminina. É não alimentar a estratégia sexual feminina que é a que está consolidada. Mas eles usam com esse propósito no argumento deles. E eu vi um coach para as mulheres dizendo isso. O homem quer ser útil. Sim. O homem quer ser ambicioso. Sim. O homem quer ser líder. Sim. Polo masculino. Sim. Porém, é você que mexe os pauzinhos. Ele só tem a impressão, mas na verdade ele está servindo você. É o contrário. É como, rapaziada, a manipulação, rapaziada, também é de certa forma, é você achar que a pessoa está fazendo algo porque ela quer, mas é porque você quer, é para você. A manipulação é uma forma de pessoa fazer algo achando que aquilo é para ela, mas na verdade é para outra pessoa. E essa liderança é a mesma coisa. Por isso que eu estou dizendo, eu reconheço que elas são espertas. Porque se você deixa passar, você nem percebe. Então é como se fosse o seguinte, eu escolho o caminho, mas você vai na frente. E você tem a impressão de que você está escolhendo o caminho. Você tem a impressão da liderança, mas quem está mexendo os pauzinhos são elas. Então, elas querem o bônus. É sempre aquela velha história, cara. É só o bônus da liderança. Mas o ônus de se submeter, o ônus da obediência, o ônus de você ser mais privilegiado, pergunta se elas querem. Então, abram o olho para esse negócio de líder, rapaziada. Porque eu tô esperto com isso. É a mesma coisa. O líder tem que ficar se qualificando, as pessoas têm que se qualificar para o líder. Para que ele aceite, para que ele diga, não, você vai seguir, você vai me acompanhar ou não. Não o contrário. Se vocês querem um líder, você tem que se qualificar para o líder. E ele vai decidir se você vai fazer parte da vida dele ou não. Não o contrário. Essa é a realidade. O líder está na torre do castelo, o líder está na posição mais alta. Ele escolhe o caminho, ele decide como que vai ser o reino dele e você o apoia. Não é você, porque sabe como que as mulheres fazem esse negócio de liderança? Você é o rei, nesse caso, tá certo? Só que o castelo é do jeito que elas querem. E você tem a impressão que foi você que construiu o castelo do seu jeito, quando na verdade você construiu do jeito que elas querem. Então, o governo, nesse caso, né, do relacionamento, é delas. Você só representa uma posição. É tipo, rapaziada, o presidente. Vocês percebem o que eu quero dizer? O presidente parece que é o líder, parece que é o mais poderoso, ok? Mas nesse caso, na verdade, quem decide as coisas são o Congresso. É tipo isso. Você só representa uma posição, você só tem mais responsabilidades. Mas quem faz as leis aqui, ó, quem faz as leis aqui somos nós. E eu percebo que esse negócio de liderança, na verdade, é cegado, é ser mangina. Só que, na verdade, tudo isso é uma forma de subverter esses termos e o sentido deles para, na verdade, você servir o feminino e continuar perpetuando a estratégia sexual feminina com a impressão de que você está por cima. Quando, na verdade, você só está com mais responsabilidades, seguindo um caminho, indo na frente, assumindo mais problemas, quando elas que, na verdade, desfrutam da maioria dos privilégios e elas que mexem os pauzinhos por trás e você só tem a impressão de que as decisões que você está tomando são suas, mas no fundo você está sendo manipulado. Não tem como uma mulher querer um líder e ao mesmo tempo querer mais privilégios.
O líder é o cara que tem mais privilégios. O próprio Neymar falou isso. Eu sou o líder do time. Consequentemente, eu lembro que ele disse isso uma época no Paris Saint-Germain. As pessoas querem que eu seja líder, mas não querem que eu tenha privilégios. Definitivamente. Muitas vezes as mulheres querem que você seja líder, mas elas não querem que você tenha mais privilégios do que ela. Elas querem é isso que elas querem. Elas querem ter mais privilégios através da sua liderança. Só que isso é uma impressão de liderança. A liderança na prática não significa isso. Significa você ter mais autoridade, consequentemente, se você tem mais autoridade, alguém tem que te obedecer. Elas querem dever obediência. Significa você ter mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo você ter mais privilégios. Elas querem se submeter aos seus privilégios, não ao contrário. Então se perguntem sobre essas coisas, rapaziada. Quando você ouvir essa história de liderança, de polo masculino, de ambição, para você perceber se na verdade você não está sendo manipulado e estão usando esses argumentos, esses termos que são de interesse do masculino e dos homens, para na verdade favorecer, privilegiar e perpetuar a estratégia sexual feminina, que é a que está consolidada hoje em dia.